Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série nossa aqui sobre o Escalando. E hoje nós vamos falar sobre finanças. A importância de você separar as finanças pessoais das suas finanças empresariais. Também uma coisa muito importante, que é um negocinho chamado DFI. Isso tem que estar em todas as operações e muita empresa quebra por não observar essas coisas aí. Mas vamos direto para a aula, bora! E essa aqui é uma operação que na primeira tribulação, essa operação quebra. Agora a gente vai falar de finanças. E tem algumas coisas que eu gostaria de ter aprendido antes. Que se eu tivesse aprendido antes, não estaria onde que eu estou hoje financeiramente falando, nem em tamanho de empresa, nem de nada disso. Pelo contrário, eu estaria 2, 3, 4, às vezes 5 vezes maior. Se eu soubesse antes o que sei hoje sobre finanças, sobre dívida, sobre empréstimos. Quando a gente fala de finanças, eu tenho alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido antes, sabe? E eu vou colocar isso já todo de uma vez para vocês. Primeiro, eu vou detalhar sobre eles também, detalhar sobre cada um desses conselhos e essas informações sobre finanças que, como eu disse sempre, eu deixo a parte de finanças por último porque, de fato, de grana, de dinheiro, ela é a menos importante e relevante quando o assunto é você fazer a empresa dar certo. É por falta de conhecimento sobre o dinheiro. É por falta de saber administrar o dinheiro. Fazer você entender os números, conhecer eles e administrar da maneira correta. A primeira coisa que eu falo sempre é fechar as brechas. Então, se você for numa consultoria comigo, consultoria que é de 2 dias, é só eu e você e tal, dentro da tua empresa. Primeira coisa que eu vou analisar dentro da empresa é a parte tributária. É o que a gente faz ali, ó, de fechar as brechas. Então a gente pega vai pegar uma transação modelo, que as transações elas meio que se repetem, né? É a mesma transação, ela vai se repetindo de várias formas diferentes. E puxar essa transação de ponta a ponta, desde a origem dela até o ponto final dela, e encontrando todo o rastro dela fiscal e o rastro dela financeiro seguindo o mesmo fluxo. Então, eles têm que estar seguindo o mesmo caminho. Então, se compra de um fornecedor por valor tal, tem que ter uma nota fiscal de entrada naquele valor. Se eu vendo para o cliente no valor tal, tem que ter uma nota fiscal de saída naquele valor. Se eu gasto X com uma coisa, tem que estar lá. Quando eu perguntei no início aqui quem que analisa o balancete mensal, infelizmente só uma pessoa levantou a mão. Eu gostaria que mais levantasse a mão. Quem aqui está no 1%? A galera que está no 1%. Então, a galera aqui, ó. Vocês todos que estão no 1%, eu espero que vocês, que até o final do ano, tenho certeza, que até o final do ano, quando eu fizer essa pergunta de novo, vocês vão saber e vão estar controlando as empresas de vocês só pelo balancete. Olhou o balancete, você já tem todas as informações, não precisa de outros detalhes, não precisa pegar, eu preciso pedir um documento para a pessoa, precisa analisar. Não, ali dá para saber tudo, porque tá todos os números ali, porque o dinheiro da operação, ele vai estar sempre em algum lugar, tá? O dinheiro ele vai estar ou na conta bancária, ou ele vai estar no estoque, ou ele vai estar no estoque que você comprou, se for produto, ou ele vai estar em despesas que você teve com os documentos fiscais atrelados a ele ali. Então tá tudo tranquilo, tudo rastreado, tudo certinho, e você sabe exatamente quanto que deu de lucro líquido naquele mês. Ainda que ao olhar para a conta bancária tenha lá 1 milhão e no seu balancete está falando que você teve 100 mil de lucro líquido, você sabe que 100 mil é o seu lucro líquido e não 1 milhão. Então não é olhando para a conta bancária que a gente faz a administração financeira da empresa, é olhando para o balancete. Então quem não está olhando para o balancete está administrando a parte financeira da empresa de maneira errada, porque daí você está confundindo e você pode estar misturando e você entra num fluxo que a gente chama de falsa sensação de estar ganhando dinheiro, que é o quê? Todo dia o dinheiro está entrando, todo dia o dinheiro está saindo. Como ele entra e sai numa velocidade diferente, demora muito tempo para você perceber que você está queimando caixa, e às vezes quando você percebe, você já queimou muito a ponto de não ter como recuperar mais. E, então é muito importante, em primeiro lugar, todas as operações financeiras. Então, independente do regime tributário que você opte por utilizar, todas as operações financeiras você ter
documento fiscal idôneo, ou seja, um documento fiscal idôneo quer dizer real, quente, tá? Um documento real, quente, lastreável, rastreável também, para todas as operações de entrada e de saída. Se você tem isso dentro do seu negócio, é um negócio muito fácil de gerir, não tem como você ter problemas. Pelo contrário, abre um leque de oportunidades gigante para você, mesmo se o negócio estiver tomando prejuízo, mesmo se a operação estiver dando prejuízo. Diferente de quando você está um negócio que está dando lucro na sua cabeça, está sobrando dinheiro, mas você não tem os documentos fiscais idôneos para poder justificar a entrada e a saída desse dinheiro. Então, quando a gente fala de fechar as brechas, é dê a César o que é de César, entendeu? É cumprir o que está na lei, é fazer tudo certinho, fazer o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Segundo ponto, gente, eu e a maioria das pessoas que quando começa a empreender, aí pergunta, qual o salário que você tem? A pessoa fala, não tem salário não. Quando fala não tem salário não, eu já penso assim, meu Deus. A probabilidade da empresa quebrar é tipo, tá metade da perna lá, metade da perna pra cá, entendeu? Meio lá, meio cá. Por quê? Porque você fala assim, não, mas é porque a empresa paga as minhas contas e tal. Primeiro, ela não pode pagar as tuas contas. Você tem que ter uma retirada sua ali, tá? E até mesmo para você poder fazer uma retirada, que você pode sim fazer uma retirada com adiantamento, distribuição de lucro, se você estiver fazendo o balanço, apuração do balancete mensal. Se você não tiver, você não pode. Porque daí você não tem lucro a distribuir para poder distribuir. Aí seria uma fraude fiscal. Então, só para entender isso aí. Tem que ter um salário, um rendimento fixo. Independente se a empresa fez 1 milhão, 2 milhões, ou se ela fez 500 mil no mês, o rendimento de quem trabalha nela, você, no dia a dia da empresa, você não é o dono, você é o funcionário. Como funcionário, você tem que ter uma retirada. Se você tem sócio, você tem que ter uma retirada. Se o sócio tem que... Se ele trabalha na operação, tem que ter retirada. Se a retirada tem que ser proporcional ao valor, a energia que cada um entrega, ao desempenho que cada um faz dentro da empresa. Não tem que ser salário igual, só porque as ações são iguais. Não é assim que funciona. Até faço um desenho simples, provando 2 simulações simples. Pega aqui uma empresa que não tem salário. Digamos que no mês de janeiro, a empresa fecha com 100 mil de lucro líquido. Fevereiro, a empresa fecha com 100 mil de lucro líquido. Aí aqui são 2 sócios, 50-50. Aí esse aqui, cada um pegou 50 mil de retirada, né? Beleza. Aí chega em março, a empresa fechou 50 mil negativo. O que acontece com essa operação aqui? Aqui os sócios tirou cada um 50 mil por mês. Quando chega em março, essa empresa quebra por quê? Estou dando simulações com números simples para ficar fácil de entender. Porque os sócios pegou e já queimou. Já virou fumaça. Principalmente quando é no começo. A primeira vez que vê dinheiro grande, virou fumaça. Segundo mês, de novo, virou fumaça. Então, primeiro o cara compra um carro, não sei o que, falando, imagina que seja 500 mil, tal, que seja que for. Depois viajou e por eles terem viajado, o que acontece? Aí refletiu no resultado aqui, seu resultado inferior. E aí essa operação aqui, agora, é uma operação que a empresa acaba quebrando. Por quê? Porque ela não tem como pagar as contas aqui, porque foi distribuído tudo o que foi gerado de lucro nela. Se você trabalha numa operação diferente, que é o quê? Janeiro, mesma coisa, ó, fevereiro, março, e vou simular olha como que os números vão ficar diferentes agora. A operação fechou com 80 mil de lucro, porque cada sócio tinha um salário de 10 mil reais. Aí aqui ela fechou com mais 80 mil de lucro, porque cada sócio tinha um salário de 10 mil reais. Aqui cada sócio pegou 50, tá? Quando chega em março, ela fechou, se aqui deu 50 de prejuízo, vamos colocar os 50 de prejuízo, agora na verdade virou 50 mais aquilo ali, então virou agora 70 de prejuízo. E aqui os sócios continuam pegando os 20k deles. Neste caso aqui, os sócios pegaram cada um 30 mil reais, sobrou 90 aqui, né? Olha a diferença de 2 cenários simples. A retirada nossa mensal da operação, ela tem que ser para a nossa sobrevivência. Sobreviver é diferente de viver.
Sobreviver é você pagar as contas básicas, não é você viajar, não é você luxar, não dá para você trocar de carro, não é nada disso. Só que olha a diferença dessa operação para essa. Essa aqui quebrou, né? Fechou, não teve como continuar. Ou eles tiveram que fazer empréstimo, tiveram que fazer alguma coisa, alguma doideira. Mas vamos dizer que fechou. Nessa aqui, a operação fechou o trimestre com 90 mil de lucro. Ela fechou o trimestre com 90 mil de lucro e cada sócio pegou 30 mil reais nesse período. Então, com 20 mil reais de diferença de cada sócio, faz uma diferença entre a empresa continuar viva ou não. Aí agora, quando que eu distribuo o lucro? Por exemplo, trimestralmente, você já pode fazer a distribuição de lucro, se você quiser. Agora, distribuição de lucro aqui. Aí o que eu faria aqui? Analisaria, desses 90 mil, esses 90 mil vai estar ali, lucro à disposição da Assembleia. Distribuição, lucro já pronto para ser distribuído. O que eu faria? Ok, para os próximos 90 dias, 3 meses, quanto que nós precisamos para manter a operação? Vamos dizer aqui que a única despesa da operação é o salário dos sócios, ela não tem outra despesa. Então, eu preciso de 2, 4, 6. Preciso de 60 mil. Então, eu vou pegar aqui e vou guardar 60 mil para o próximo trimestre. Para bancar a despesa dos sócios. E os outros 30, eu posso distribuir para os sócios, e aí, se eu quiser, mas primeiro eu faria uma pergunta. Tem alguma coisa que nós podemos investir para poder fazer alavancar, crescer a empresa, comprar mais equipamento, contratar alguma coisa? Mas digamos que a resposta não seja isso. Seja só aqui, igual está uma outra aqui, ó. Aí, neste caso aqui, eu vou e faço a distribuição. Iria mais 15k para cada sócio. 15k para cada sócio. Então, em 3 meses, eles pegaram quanto? 45 mil. Olha a diferença de uma operação para outra. Estou acompanhando na linha de raciocínio. 45 mil. E eles estão com os próximos 3 meses da empresa com dinheiro ainda guardado. Ou seja, se não entrar nenhum cliente nos próximos 3 meses, eles continuam conseguindo operar. Essa é uma operação que não vai quebrar. Concorda? E essa aqui é uma operação que na primeira tribulação, essa operação quebra. Então entenda que não é sobre o dinheiro, é sobre como que você lida com o dinheiro. Todo mundo conhece alguém, um parente, alguma pessoa próxima que ganha talvez menos que você, só que essa pessoa sempre está com a vida financeira em dia, está certinho, não deve nada para ninguém. Se você for lá pedir um dinheiro emprestado, ela ainda tem dinheiro para te emprestar ainda. Todo mundo tem. Então não é sobre o quanto que se ganha, é sobre o que se faz com o que se ganha. É sobre saber administrar o financeiro da maneira correta. Um exemplo prático aqui, simples, assim, papel de pão, mais prático sobre isso. Volta para os nossos ensinamentos, os conselhos. Salário fixo. Outra coisa, quem tem estabilidade, entre aspas, é funcionário público. Sócio pode e deve ser demitido. Só porque alguém é sócio, não quer dizer que ele não pode e nem deva ser demitido. Se o sócio não está trabalhando, não está contribuindo, ele continua sendo sócio. Na distribuição de lucro, ele vai participar de lucro na proporção das ações dele. Mas ele pode ser demitido da operação. Não precisa fazer parte do dia a dia da operação da empresa. Então, entenda isso e não só sobre o seu sócio, mas sobre você também. Isso aqui é uma coisa muito importante. Conheça todos os seus números. Como já diria Marcos Lemonis, no final do dia os números nunca mentem. Você pode falar o que você quiser. Mas é interessante quando as pessoas, por exemplo, vão me visitar lá na cápsula, por exemplo. Aí eu abro a operação da pessoa assim, pego uma transação e começo a detalhar todas as precificações, jogar todos os preços, toda a tributação, calcular o pior cenário, etc. Aí eu falo assim, do jeito que está aqui, dá prejuízo de tanto. Eu pergunto, como que você chegou nesse preço? Não, porque eu vi o concorrente fazendo esse preço. Eu falei, e você tem a mesma quantidade de funcionários que o seu concorrente, o seu compra no mesmo custo que ele, você gasta o mesmo valor em publicidade. Aí ele, não. O que eles fazem? Eles colocam 97, 197 e 297. Mas isso foi baseado em uma precificação que eu fiz há 8 anos. Aí eles continuam copiando essa mesma precificação
e tal. E eu falo, cara, para de olhar pro lado, olha para dentro. Olha para dentro e olha para os seus números. Porque até o custo fixo, o custo operacional de toda a empresa, funcionários, luz, água, tal, pego tudo isso, divido pelo número de transações que acontece no mês e até isso eu coloco dentro da precificação. A precificação individual de uma única venda também tem quanto que ela contribui para bancar toda a despesa fixa de todo o ecossistema. Então tem que entender todos os números. Muito importante, faturamento não é lucro. Faturamento é métrica de vaidade. Você vê um monte de gente aí falando sobre faturamento. Ah, faturei tanto, faturei tanto, faturei tanto, faturei tanto. Igual quando eu falava faturamento, meu povo falava assim, ah, vai fatura mais de 1 milhão por dia. Eu falei, cara, faturamento. Faturamento não é lucro. Faturamento não é lucro. Quando a gente fala de indústria, a margem é bem pequena. Quando você fala do modelo operacional, a margem é bem pequena. Então entenda que faturamento não é lucro. Então não confunda faturamento com lucro. Porque no final do dia o que importa é lucro líquido. Não se paga conta com faturamento. Consegue, mas você quebra a sua empresa. E não só quebra, como você ainda fica no rombo fiscal porque não é lucro. Só pode ser retirado da empresa aquilo que for lucro líquido. Espero que você tenha curtido mais essa aula aí. Se você quer participar presencialmente, ter o conteúdo, cara, esse conteúdo é muito maior, é muita coisa. São 3 dias de evento, não dá pra passar tudo aqui, nem caberia passar tudo aqui. Tem um link aqui na descrição, é só você clicar no link da descrição que eu vou fazer uma condição especial para você estar presencialmente comigo na próxima edição. Não perca essa oportunidade, já clica aí logo.